Seminário no ar, aula número 9, capítulo 28 de Êxodo, a escolha de Arão e seus filhos. O nosso tema hoje, na continuação do estudo sobre o altar de Deus, é a escolha que Deus fez de Arão e de seus filhos como sacerdotes. A escolha foi muito oportuna, porque um santuário feito especialmente para Deus, que nós já vimos a descrição anteriormente, nas aulas anteriores, um santuário que era feito por obra de artista, um santuário que era perfeito em seus mínimos detalhes, foi projetado por Deus. Aquele santuário admitia somente no seu interior objetos também feitos por mãos de artistas escolhidos segundo o modelo mostrado por Deus. Então aquele santuário, que era o local santo, feito por mãos santas, com objetos santos, só poderia ser utilizado por mãos igualmente santas. A conclusão é lógica. O que significa santo para você? Eu sou santo. Você é santa? Você é santo? Eu perguntaria a você. Eu sou santo. O que é santo? Eu costumo ouvir muitas pessoas dizerem: santo não há ninguém, ninguém é santo. É mentira. Eu sou santo. Porque santo significa separado. Eu sou separado por Deus. Separado do mundo para pertencer ao meu Senhor. Separado para Deus, para um ministério especial. Eu fui ungido por Deus para um ministério. Separado por Deus para este ministério. Portanto, eu sou santo, que significa separado. Deus separou simplesmente uma tribo dentre todo Israel, a tribo de Levi, para trabalhar no santuário, para transportar o santuário, para fazer tudo o que era necessário com relação ao culto a Deus. Somente os homens participantes da tribo de Levi, de 20 anos até 50 anos, poderiam trabalhar naquela obra de armar, desarmar e fazer a manutenção do santuário de Deus. Nenhum outro, de qualquer outra tribo de Israel, poderia fazer aquilo. Somente os levitas. Mas, dentre a própria tribo de Levi, uma família foi separada especialmente para ministrar a Deus as ofertas de Deus. É a família de Arão. Foi escolhido Arão, irmão de Moisés, e toda a sua família, para ministrar. Família, digo, os filhos homens, não as mulheres. As filhas mulheres poderiam ter alguns privilégios, mas não de trabalhar. Somente os filhos homens, sacerdotes, seriam eles para oferecer a Deus os sacrifícios que o povo trazia. O povo de Israel trazia voluntariamente, espontaneamente, sacrifícios para Deus. E os sacerdotes, que eram Arão e seus filhos, eles ofereciam esses holocaustos e sacrifícios a Deus, e Deus se agradava. Não poderiam ser oferecidos por ninguém mais, nem mesmo outros levitas. É o que nós vemos no capítulo 28 de Êxodo. Abra sua Bíblia e acompanhe com toda a solenidade, pois estamos na presença de Deus. Faze, diz Deus, vir também para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e os filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que não houvesse dúvidas de que Deus estava falando filhos homens e não filhas mulheres. Deus mencionou nominalmente, homem por homem, dentre os sacerdotes. É isso que Deus faz conosco. Quando Deus escolhe, Ele escolhe definidamente uma pessoa para um ministério. Quem sabe você é uma pessoa escolhida para Deus para o ministério e ninguém pode substituir a você. Só você foi escolhido por Deus. Então só você pode fazer este ministério. Pense nisso. Talvez Deus esteja falando com você e é hora de você se voltar e tomar uma decisão de recuperar o tempo perdido e recomeçar aquele ministério para o qual Deus o escolheu. Agora, os sacerdotes estavam escolhidos, mas era necessário que se fizessem vestes também sagradas, santas para eles. As vestes eram para glória e ornamento. Arão, o sumo sacerdote, tinha uma roupa toda trabalhada. A finalidade daquela roupa trabalhada era manifestar a glória de Deus.
uma vez que o sumo sacerdote tipificava o próprio Senhor Jesus. Hoje nós temos o verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi feito Senhor nos céus e sobre a terra, Jesus. Mas Arão tipificava Jesus e, portanto, precisava vestir vestes humanas que tipificassem a importância do seu ministério, para que os israelitas e todos os povos vissem a glória de Deus manifesta naquelas vestimentas. Hoje, ninguém de nós, nenhum santo, nenhum ministro, precisa de vestes especiais. As vestes são simplesmente vestes para o nosso corpo, para cobrir a nudez. Mas naquela época, a veste de Arão era uma veste especial, que tinha grande simbolismo, como nós passaremos a ver. Era para a glória, manifestar a glória de Deus aos israelitas, e também para ornamento, ou seja, para beleza, para que os israelitas vissem que havia beleza naquelas vestes. Não era feia, era uma coisa linda. Eu posso imaginar, com a minha imaginação mais fértil, como era linda aquela vestimenta de Arão, toda trabalhada por obra de artista, uma vestimenta toda especial. Hoje não há sacerdote, nem bispo, nem sumo sacerdote, nem papa, ninguém. Somente Jesus Cristo é o sucessor de Arão. Isto sim, as vestes de Arão não servem para ficar ornamentando qualquer sacerdote, bispo, ou seja lá o que for, porque Arão tipificava Jesus Cristo. E uma vez que Jesus subiu à glória, está sentado à mão direita do Pai, e já se revestiu da sua glória, agora não precisa mais de veste nenhuma. As vestes então de Arão não têm mais necessidade nenhuma. Elas tipificavam as vestes espirituais de Jesus Cristo, o nosso sumo e verdadeiro sumo sacerdote. E passa Deus a descrever as vestes sacerdotais de Arão, quando diz: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Veste significa a nossa aparência, o nosso exterior, aquilo que do qual nós nos revestimos, o nosso ambiente, as minhas vestes, os meus atos de justiça, as minhas obras. Isso é o que é importante. O meu exterior, como eu me relaciono com meus irmãos, como eu me relaciono com o mundo ao meu redor. Isso são minhas vestes espirituais. Eu não preciso de belas vestes materiais, humanamente falando. Eu preciso de um testemunho. Isso é que significam as vestes, um testemunho perante o mundo. Mas essas vestes precisavam ser trabalhadas por homens igualmente ungidos por Deus com sabedoria. Deus dá a alguns uma sabedoria especial para determinadas obras, determinadas tarefas, mas isso não desdenha do fato de que todos nós devemos pedir a Deus sabedoria. Deus não se agrada em filho ignorante. Deus não tem nenhum filho ignorante. Ignorância não é humildade. Deus não se agrada de filhos ignorantes. Se você tem sido ignorante de muitas coisas, trate de aprender. E se você não sabe, peça a Deus sabedoria, pois Deus não se agrada de quem é estulto, de quem não é sábio. Deus se agrada de que seus filhos manifestem a verdadeira sabedoria, sabedoria espiritual, divina, maravilhosa. As vestes que farão para Arão serão um peitoral, proteção para o peito, para a frente, uma estola sacerdotal, como que uma veste completa, uma sobrepeliz, como que uma capa, uma túnica bordada, como se fosse a roupa mais interna, como se fosse a camisa e a calça, uma túnica, mitra era o chapéu, digamos assim, para colocar na cabeça, e cinto, tudo isso era o que fazia parte das vestes de Arão, para o Arão e para os filhos, sendo que a do Arão pai era diferente da dos filhos, claro. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então esse material, fazendas, tecidos e ouro, eram os materiais dos quais se fariam aquelas vestes para os sacerdotes oficiarem a Deus. E farão a estola sacerdotal. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá.
As duas ombreiras, então, eram relevantes, elas apareciam, eram mais altas, davam um destaque àquela veste. O cinto seria de obra esmerada, trabalhada, estará sobre a estola sacerdotal. O cinto aparecerá exteriormente, será de ouro, de fazenda e trabalhado em ouro. Tomarás 2 pedras de ônix, pedras preciosas, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Então o filho mais velho, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, etc. Numa pedra os 6, depois na outra pedra os outros 6. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, de ouro as farás. Enfim, as pedras seriam apoiadas em ouro. As pedras seriam seguras nas vestes por ouro. Os nomes eram escritos pequenininhos, eram desenhados, trabalhados por lapidador especial. 6 nomes numa pedra, 6 nomes na outra. Por que isso? As pedras preciosas significam o valor que têm os filhos de Israel para Deus. Hoje, nós somos os filhos de Deus. O nosso nome está escrito nas vestes de Jesus, que levou o nosso nome como advogado à presença do Pai. E o nosso nome está escrito não com dedo humano, mas com o sangue precioso de Jesus. O nosso nome está escrito na estola sacerdotal de Jesus, o nosso sumo sacerdote. E o nosso nome está lá na frente de Deus, para que Deus se lembre de nós e nos abençoe. Porás as 2 pedras nas ombreiras, nos ombros então aquelas 2 pedras. Será por memória diante de Deus. Arão levará os nomes dos filhos de Israel sobre ambos os ombros para memorial diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira, as farás. E as correntes de fieira penderás nos engastes. Então 2 correntes de ouro. Vamos ver para quê. E farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás. De ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido o farás. O peitoral, então, também seria de obra trabalhada como as ombreiras. Ombreiras trabalhadas com as pedras em cima, de onde pendiam também aquelas correntes de ouro. Então nós vemos que quadrado o peitoral era, e será duplo, de 1 palmo o seu comprimento. O peitoral era pequeno, 20 centímetros. 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. E colocarás nele engaste de pedras preciosas, com 4 ordens de pedras: sárdio, topázio e carbúnculo, a primeira ordem. A segunda ordem, esmeralda, safira e diamante. A terceira, jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 pedras, 12 nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Então, os nomes dos filhos de Israel estavam nas 2 pedras de ônix dos ombros e também no peitoral, na frente e em cima. Isso é o que Deus quer. Jesus Cristo levou o nosso nome diante de Deus. Saiba disso, tenha certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus o levou, é a nossa certeza de salvação eterna. Amém.